Então, pessoal, último vídeo. Então, agora eu vou falar de PPR gama para vocês. Como eu falei, tem uma função totalmente diferente do que a gente viu para PPR alfa e PPR delta, beleza? Então, vamos para a aula. Então, PPR gama agora, tá? Então, o que são os ligantes de PPR gama? A gente ainda não conhece o ligante natural de PPR gama. Então, PPR gama é chamado de um receptor órfão, porque a gente não tem um ligante natural para ele ainda. Então, foi testado vários ligantes diferentes. Então, ácido graxo insaturado eu mostrei no vídeo passado para vocês que não ativa PPR gama. Ácido graxo saturado também não. O que a gente consegue ver de ligação em alguma forma são eicosanoides, tá? Os eicosanoides parecem ter uma capacidade de ativar a PPR gama. Algumas pessoas consideram os eicosanoides como ligante natural, mas outras argumentam que a quantidade, o KM, né? Não KM, né? O KD do PPR gama para os eicosanoides é muito alto, a ponto de que fisiologicamente a quantidade de eicosanoides é muito baixa para que você tivesse uma ativação fisiológica de verdade. Então, de modo geral, o PPR gama ainda é considerado um ligante, um receptor órfão, sem ligante natural conhecido, tá? Mas a gente tem ligantes artificiais, que são o grupo das glitazonas, que são usados como fármacos contra o diabetes do tipo 2, tá? Então, se vocês olharem aqui nesse gráfico aqui de atividade, então aqui estão as glitazonas, tá? A carinha delas. E elas ativam especificamente PPR gama, tá? Então, se você coloca diferentes glitazonas, são as quatro últimas barras aqui, elas não ativam PPR alfa, mas tem uma ativação bem grande de PPR gama, tá? Então, a gente consegue de fato uma ativação específica de PPR gama e não de PPR alfa. Onde são expressas, então eu falei para vocês no primeiro vídeo, quando eu falei de PPR alfa, que elas eram expressas em tecido adiposo, de fato são expressas em tecido adiposo. Então aqui tem um quadro de expressão de novo com PPR alfa aparecendo lá no tecido adiposo, fígado, coração. PPR delta aparece bastante no intestino e no intestino também em músculo. E se a gente olha PPR gama aparece basicamente em tecido adiposo, aparece um montão de tecido adiposo. PPR gama 2, então basicamente só em tecido adiposo, tá? O outro PPR gama 1, dessa outra forma, aparece um pouco mais em outros tecidos, mas se vocês olharem, basicamente a maior parte da expressão é em tecido adiposo, tanto tecido adiposo branco quanto tecido adiposo marrom. Quais são os genes regulados por PPR gama, tá? Então a gente tem aumento muito grande de expressão em genes envolvidos com captação de glicose e também genes envolvidos com síntese e captação de ácidos graxos, tá? Então você tem um aumento de GLUT4 e de genes reguladores da translocação de GLUT4 de vesículas para a membrana. Você tem um aumento de PepCK envolvido com gliconeogênese para a síntese de glicerol 3-fosfato, tá? Você tem um aumento de glicerol-quinase, que eu vou falar mais para frente para vocês. Vocês têm um aumento de ácido graxo sintase, acil-CoA sintetase, aumento de captação de ácidos graxos. Então, de modo geral, o que a gente tem é vai ter um influxo de glicose e de ácidos graxos para dentro da célula do tecido adiposo, tá? Essa glicose então vai ser usada na glicolítica de produção de piruvato. Esse piruvato então ele pode virar acetil-CoA para a síntese de ácidos graxos ou através de uma gliconeogênese interrompida no meio do caminho e geração de glicerol 3-fosfato, que é importante para a síntese de lipídios. Então, se vocês voltarem na primeira semana que eu falei de síntese de triglicerídeos, o glicerol 3-fosfato é importante porque o triácido glicerol é um glicerol com 3 ácidos graxos. Então você precisa de glicerol para estocar os ácidos graxos que estão sendo absorvidos ou sintetizados. Então é importante ter glicerol 3-fosfato e acil-CoA. Então você vai ter a célula aumentando o seu estoque de triglicerídeos, certo? Então esses genes são genes regulados de um modo geral por PPR gama no tecido adiposo. A glicerol-quinase é muito importante porque parte do efeito antidiabético que os agonistas de PPR gama têm dependem da glicerol-quinase, tá? Da ativação de glicerol-quinase. Então, se você olha uma célula que não está você não tem tratamento com um agonista de PPR gama, quando a célula você está uma célula glicosada de fora, né, então uma situação alimentada, a glicose vai ser absorvida, você vai ter transformação dessa glicose em glicerol 3-fosfato,
O ácido graxo também é absorvido, você junta glicerol e ácido graxo e sintetiza o triglicerídeo. Eu falei no slide anterior para vocês assim. Em momento de jejum, então, você tem estímulo de lipólise. Então, a lipase quebra o triglicerídeo em glicerol e ácido graxo. Esse glicerol é secretado para o fígado, onde vai ser feita a gliconeogênese, e esse ácido graxo vai para o músculo, para o fígado também, vai fazer beta-oxidação, vai ser usado na beta-oxidação. Tá? Parte desse glicerol entra num ciclo fútil, dependendo da atividade da glicerol-quinase, vira glicerol 3-fosfato de novo, e aí você sintetiza novamente esse glicerídeo para aqui. Então, você tem sempre um ciclo fútil de degradação e síntese de glicerídeo no tecido adiposo, mesmo em situação de lipólise, tá? Uma situação de lipólise ativada. O problema é o seguinte: quando você tem uma situação de diabetes, se a lipólise está mais estimulada, esses ácidos graxos que são liberados no plasma, eles estimulam ainda mais a resistência à insulina, tá? Então, você controlar a quantidade de ácido graxo que está sendo liberada pelo tecido adiposo pode ser importante para você conseguir controlar a resistência à insulina e controlar o diabetes do tipo 2. Tá? Então, quando você tem uma ativação maior da glicerol-quinase, ou nessa situação que C e D você tem um estímulo de PPR-gama e um aumento da expressão de glicerol-quinase, quando na situação alimentada você estimula ainda mais a captação de glicerol e síntese de glicerol 3-fosfato, então a seta está mais grossa aqui porque isso aqui está estimulado. Então você estimula o estoque de triglicerídeos numa situação alimentada. Então um efeito colateral da quantidade o efeito colateral do tratamento com glitazonas é um aumento da quantidade de gordura estocada. Mas por outro lado, quando você tem uma situação de lipólise, tá, que pode estar acontecendo de modo exacerbado no paciente diabético, esse excesso, o aumento da expressão de glicerol-quinase, estimula que esse glicerol seja transformado em glicerol 3-fosfato e não secretado para o plasma. Tá? Se você tem mais glicerol 3-fosfato, você também evita que esse ácido graxo seja secretado para fora, porque ele vai ser preferencialmente ligado de volta com o glicerol 3-fosfato para voltar uma estocagem de triglicerídeo. Então você estimula esse ciclo fútil e evita a liberação de ácidos graxos para o plasma, que pode ajudar a corrigir a resistência à insulina, pelo menos parcialmente. Então, voltando aos genes regulados, o PPR, como eu falei, está envolvido com a incorporação de glicose. Tá? Então, PPR gama aumenta a incorporação de glicose, ele vai ser usado preferencialmente na síntese de glicerol. Tá? Então, se aqui eu trato com rosiglitazona essas células, vocês veem que você tem um aumento da incorporação de glicose, tá? Então você tem mais glicose incorporada, e essa glicose vai parar basicamente em triglicerídeo, tá? Mas preferencialmente também você vai ter, essa glicose não aparece como na parte do ácido graxo marcado, ela aparece como sendo, ela não é usada para síntese de lipídio, ela é usada basicamente para síntese de glicerol, tá? Então você vai estimular então a captação de glicose e síntese de colesterol a partir dessa glicose. O PPR delta também, PPR gama também tem um papel importante na lipólise, isso no tecido adiposo marrom, tá? Então tem várias lipases envolvidas no processo de quebra de lipídios. Então você tem a TGL, uma lipase importante. Quando você coloca a rosiglitazona, você tem um estímulo da síntese dessa lipase. Você também tem um aumento dessa colipase aqui, CGI 58, tá envolvido, ajuda, né, uma proteína que ajuda, auxilia na atividade da lipase, então aumenta também a lipólise, também está aumentada, e a monoacilglicerol lipase também está aumentada em algumas situações quando você trata com rosiglitazona, isso em tecido adiposo marrom. Então você tem, enquanto você tem a PPR gama aumentando a captação de glicose no tecido adiposo branco, você tem um aumento de lipólise no tecido adiposo marrom, efeitos diferentes dependendo do tecido e função do tecido que a gente está olhando. Tá? Então, no tecido adiposo marrom, o PPR gama estimula a termogênese. Então, você estimula a quebra de lipídio, mas esse lipídio não é secretado para o plasma. Esse lipídio é usado, esse ácido graxo é usado para síntese, para produção de calor. Então, quando você tem rosiglitazona junto com o sinal de norepinefrina, que é importante para a estimulação da diferenciação do tecido adiposo marrom, para atividade termogênica, você tem um aumento de PGC1-alfa, que a gente vai ver mais para frente, que isso está envolvido com síntese de mitocôndrias, então você tem um aumento da quantidade de mitocôndrias no tecido adiposo marrom e um aumento da expressão de UCP,
que é uma proteína envolvida com termogênese. Então você tem uma estimulação da termogênese no tecido adiposo marrom. E o PPR-gama também está envolvido com a diferenciação de adipócitos. Tá? Então vai aumentar a quantidade de adipócitos presentes no tecido adiposo. Então o PPR-gama então, causa uma hiperplasia do tecido adiposo, aumenta a quantidade de células, tá? Não é uma hipertrofia necessariamente, então a célula não aumenta de tamanho, você é uma hiperplasia, então você aumenta o número de células, você tem mais adipócitos presentes naquele tecido. Tá? Então você tem então, um aumento da massa de tecido adiposo e um aumento da quantidade de DNA. Tá? Ou seja, se você tem mais massa, você pode estar simplesmente engordando, mas não é isso. Se você tem mais DNA, significa que você tem mais células ali. Então você tem mais células naquele tecido adiposo, mas você também tem mais triglicerídeos. Então, além de você ter um aumento da quantidade de células, você também tem um aumento da gordura estocada no tecido adiposo. Então você tem uma hiperplasia, mais células disponíveis e mais espaço para aquele tecido engordar, maior acúmulo de triglicerídeos no tecido adiposo branco. O que acontece então se você tira pelo menos um pedaço da atividade de PPR-gama? Tá? Então aqui eu tenho um camundongo, um modelo, que ele não é nocaute para PPR-gama, eu não tirei totalmente PPR-gama, eu tirei um dos alelos. Então ele tem uma atividade média, então eu chamo de direção parcial. Tá? Então eu tenho, em grosso modo, metade da atividade de PPR-gama. Tá? Quando eu tiro metade da atividade de PPR-gama, eu tenho vários efeitos que acabam sendo benéficos para o metabolismo do indivíduo. Tá? Então eu tenho uma redução da massa adiposa. Tá? Então se eu olho aqui o quanto eu tenho de tecido adiposo branco, eu tenho menos. Tá? Então se eu tiro aqui metade do PPR-gama, eu tenho uma redução na quantidade do peso, tamanho, no peso do tecido adiposo branco, porque faz sentido que ele está envolvido com diferenciação. Se estou tirando parte da atividade, eu vou ter uma redução. Tá? Mas eu tenho uma melhora, um aumento da tolerância à glicose e da tolerância à insulina. Tá? Então, se eu faço, eu vejo o quanto eu tenho de uma resposta da tolerância à glicose e à insulina, eu tenho uma melhora nesse perfil. Então, eu tenho uma resposta melhor, uma tolerância maior à glicose e uma tolerância maior, uma resistência menor à insulina, mais tolerante à insulina, mais responsivo à insulina, talvez seja melhor falar assim. Tá? Então, o camundongo mais saudável. Por que isso acontece? Um dos motivos, primeiro, é que eu tenho um aumento, uma redução do acúmulo de triglicerídeo hepático. Então, se eu tenho uma capacidade lipogênica menor, logo eu tenho menos estoque de lipídio no fígado. Isso auxilia, ou presença de gordura no fígado é um dos fatores que vão aumentar a chance do modelo ter diabetes. Tá? Então, eu tenho uma redução da quantidade de tecido de gordura no fígado, que é então o camundongo parece ser mais saudável. Eu tenho um aumento da expressão de genes envolvidos com transporte e oxidação de ácidos graxos. Tá? Então eu olho que eu tenho mais CD36, tá envolvido com oxidação, com captação de lipídio. Eu tenho menos SRBP, menos CD e SCD1, estereocodesaturase, que está envolvido com síntese de lipídio. Tá? Então uma capacidade lipogênica menor. Eu tenho mais UCP e acetil-CoA-oxidase, que são genes envolvidos com beta-oxidação, oxidação de ácidos graxos e com termogênese. Tá? Então tem uma mudança no perfil, aumenta a captação de lipídios no fígado e aumenta a oxidação de lipídios no fígado. Então eu estou gastando mais lipídios de modo geral, o que explica porque esse fígado tem menos gordura estocada. Tá? E aí se eu olho lipogênese e oxidação de ácidos graxos, elas também estão mudadas. Então, se eu tenho metade da atividade de PPR-gama, eu tenho uma redução na lipogênese do fígado. Tá? E isso é explicado porque eu tenho uma redução de SRBP e estereocodesaturase, que eu falei para vocês. Então, a lipogênese no fígado está menor. E, por outro lado, eu tenho uma maior oxidação de ácidos graxos, o que faz sentido, por exemplo, eu tenho mais acetil-CoA-oxidase. Tá? Então, eu tenho uma mudança no perfil metabólico quando eu tiro metade da atividade de PPR-gama, que deixa o meu camundongo mais saudável. Então eu tenho redução de massa adiposa, então o camundongo está mais magro. Eu tenho uma redução de esteatose hepática, pela essa mudança de perfil do metabolismo do fígado. Então eu tenho menos lipogênese no fígado e mais oxidação de lipídio no fígado. Isso faz com que o meu camundongo seja, em termos de metabolismo de glicose, mais saudável. Ele é mais tolerante à glicose e mais responsivo à insulina. Por outro lado, se eu tiro totalmente
PPR gama do tecido adiposo especificamente, e aí eu tenho um problema, tá? Isso muda um pouco do perfil. Então, se eu tiro metade da atividade, é bom. Se eu tiro tudo, já é ruim. Então, nem tanto mar, nem tanto a terra. Se eu deleto totalmente PPR gama no tecido adiposo, eu tenho uma redução da massa do tecido adiposo branco e tecido adiposo marrom. Tá? Então, o tecido adiposo marrom está reduzido, o tecido adiposo branco está reduzido também. Tá? Se comparar as barrinhas pretas. Tecido adiposo marrom muito reduzido, tecido adiposo branco um pouco menos, mas também reduzido. Isso acontece porque, como eu falei antes, PPR gama é envolvido é importante para diferenciação do tecido adiposo. Tá? E o que acontece é que o camundongo perde peso, ele não ganha tanto peso. Se ele não tem tecido adiposo para estocar gordura, ele não consegue engordar. Tá? Então ele fica um camundongo magro. Mas isso não quer dizer que ele seja saudável. O que acontece? Essa gordura toda que não está sendo estocada no tecido adiposo branco, ela está sendo estocada no fígado. Então o fígado do camundongo é mais pesado. Basicamente tem mais gordura no fígado. Então se eu tenho mais gordura no fígado, esteatose hepática, isso é um indício de que o meu camundongo não está metabolicamente bom. Isso aumenta a chance de você ter resistência à insulina. E é o que de fato acontece. Então se eu faço um teste de tolerância à insulina ou resistência à insulina, injeto insulina no camundongo, o camundongo controle a glicemia baixa nesse nível, o camundongo sem PPAR gama no tecido adiposo responde pior à insulina. Então ele está resistente à insulina, está com diabético. Tá? Então se eu tiro totalmente o tecido adiposo, se eu tiro totalmente PPR gama do tecido adiposo, eu tenho uma resposta pior, metabolicamente falando. Tá? E isso serve para qualquer tipo de tecido. Então se eu tenho uma redução total de PPR gama em qualquer tecido que eu esteja olhando, eu vou ter um efeito metabólico, nem que seja a longo prazo. Tá? Então aqui se eu tiro PPR gama totalmente no músculo, tá? O que eu vejo? Deleto o PPR gama no músculo, tem um aumento dos níveis plasmáticos de insulina e triglicerídeos, tá? Então se eu olho aqui, então que vou olhar aqui no camundongo mais velho, né, com 14 meses, se eu olho aqui a quantidade de triglicerídeos no plasma está aumentado, tá? Então o camundongo controle tem 130 mais ou menos, no camundongo knockout tem 200, então está com excesso de triglicerídeos no plasma. E eu também tenho um excesso de insulina, tá? Está hiperinsulinêmico. Então enquanto eu tenho 0,9 no controle, eu tenho 1,5 no knockout. Tá? Então o camundongo está hiperinsulinêmico e dislipidêmico. Tá? Eu também tenho um aumento de TAG hepático, tá? Então tem um aumento de quantidade de lipídios estocados no fígado. Então eu tirei no músculo e meu fígado começa a engordar. Tá? Então se eu olhar a quantidade de triglicerídeos no fígado, eu tenho aqui um aumento significativo, eu tenho quase o dobro do controle do knockout em relação ao controle. E eu tenho também um aumento da inflamação crônica. Então, se eu olhar aqui, essa proteína aqui é adiponectina, tá? Então é uma proteína anti-inflamatória, então quanto mais de adiponectina eu tenho, menor a inflamação crônica. Tá? Então eu tenho uma relação meio que direta entre os níveis de adiponectina e inflamação, uma correlação inversa. Tá? E aí se eu olho os camundongos knockout para PPR gama no intestino, eu tenho uma redução significativa da quantidade de adiponectina circulante. Então eu tenho uma redução, um aumento da inflamação crônica. E esses efeitos são gerais, mesmo que eu tire em células que parecem ser muito pouco importantes para o metabolismo geral, a redução de PPR gama nessas células tem capacidade de causar um efeito significativo sobre o metabolismo. Então, se eu tiro PPR gama nos macrófagos, tá, especificamente nos macrófagos apenas, eu tenho mudanças importantes no metabolismo de modo geral. Então, depois de um tempo, eu tenho um aumento do peso corporal e da adiposidade. Tá? Então, o camundongo é mais gordo, tá? O camundongo knockout para PPR gama dos macrófagos ele é mais gordo, uma dieta rica em gordura, e ele engorda porque eu tenho mais lipídios estocados no tecido adiposo, tá? Então eu tenho mais gordura, tá? Desse peso total é mais gordura e tem uma porcentagem maior de adiposidade. Então o camundongo tem mais gordura estocada no tecido adiposo, tem mais tecido adiposo, tá? Como eu tenho um camundongo mais gordo, eu tenho uma redução de tolerância à glicose e sensibilidade à insulina. Então, se eu faço um teste de tolerância à glicose, o camundongo knockout para PPR gama dos macrófagos tem mais tem uma capacidade de responder à glicose pior, está diabético,
e uma sensibilidade à insulina menor também. Então, o injeto insulina no camundongo controle perde, diminui a glicemia, enquanto o camundongo nocaute tem uma dificuldade para responder à insulina. E ele está hiperinsulinêmico, tá? Então, como ele está diabético, ele está produzindo mais insulina para tentar controlar a glicemia dele. Então, tem um quadro clássico de diabetes tipo 2 nesse camundongo nocaute para PPR gama nos macrófagos especificamente. Isso é modelo, isso não funciona em humanos? Não, isso em humanos também parece ser verdade. Então, se eu pego humanos com mutações conhecidas em PPR gama, eu tenho mudanças metabólicas importantes. Então, aqui eu tenho 3 pacientes, tá? Que têm mutações sequenciadas em PPR gama. Então, eu tenho, de modo geral, um aumento da pressão arterial, tá? Então, se eu olho a pressão arterial desses pacientes, ela está aumentada. Então, os pacientes têm tipo 15/9, 14/8 de pressão arterial, tá? E esses 2 primeiros aqui, mesmo com a pressão alta, eles estavam sendo tratados para hipertensão, tá? Então, mesmo sob o tratamento, a pressão deles não está controlada. Eu tenho hiperglicemia, então normalmente eles têm uma glicemia alta, tá? Então, todos eles têm uma glicemia alta, tirando o último aqui, uma glicemia 2 vezes maior do que o recomendado. São hiperinsulinêmicos, todos eles têm uma insulinemia muito mais alta do que deveria, tá? Então, mesmo esse aqui que está conseguindo controlar a glicemia a custas de muita insulina sendo secretada, então a gente pode considerar que esse cara aqui está pré-diabético, tá? São resistentes à insulina, então se eu meço a sensibilidade à insulina está muito baixa, tá? Esse cara tem uma sensibilidade à insulina menor de que 5%, então normalmente isso aqui é uma sensibilidade de 100%, ninguém chega em 30%, tá? E você tem dislipidemia, então os níveis plasmáticos de TAG estão mais altos. Então, se vocês olham a quantidade de triglicerídeos no plasma, está aumentado em todos eles, tá? Então, isso é em humanos com mutação detectada em PPR gama, tá? Então, redução da atividade de PPR gama, mesmo que você não tire totalmente, só a redução da atividade você é capaz de ver hipertensão, diabetes do tipo 2 e dislipidemia. Parte dessa resposta que a gente tem para hipertensão, porque o PPR gama também está envolvido com homeostase vascular, tá? Então ela regula NADPH oxidase, então em relação também à produção de óxido nítrico e outros fatores envolvidos tanto com o endotélio quanto no músculo da íntima, tá? Então o músculo liso que está regulando a contração lá, o calibre dos vasos das artérias. Então o PPR gama tem função em diferentes etapas da regulação da pressão sanguínea, tá? Então mudanças em PPR também podem causar esse efeito que a gente vê em hipertensão. E também tem uma função no câncer. Então foi mostrado para diferentes tipos de tumores que se você tem tratamento dessas células em cultura com glitazonas, tem uma redução do crescimento do tumor. Isso não é específico para todo tipo de tumor, mas inibição de PPR gama em alguns tipos de tumores parece induzir uma redução do crescimento desse tumor, tá? Então aqui para diferentes tipos tumorais, conforme eu vou aumentando a quantidade de agonista de PPR gama que eu dou, eu tenho um crescimento menor do tumor em cultura conforme vai passando o tempo. Isso aqui é em cultura, mas parece se refletir também em alguns casos em pacientes no mundo real. Então nesse trabalho aqui foi medido o risco relativo de desenvolvimento de câncer em pacientes diabéticos tratados com glitazona, tá? Então foi olhado diferentes tipos de tumores, colo retal, próstata e pulmão. E se a gente olha para o câncer de pulmão especificamente, o colo retal e próstata não tem efeito, mas pacientes diabéticos que tomam rosiglitazona, elas têm uma chance diminuída, significativamente menor, de ter câncer de pulmão quando tratados com rosiglitazona, tá? Então, de alguma forma, parece que o tratamento com glitazona reduz a chance de câncer de pulmão especificamente. A gente não sabe muito bem por que isso ainda, mas também é interessante de ser olhado. Então, quais são as funções do PPR gama no tecido adiposo? Então, está envolvido com diferenciação de adipócitos, tá? Está envolvido com a estocagem de lipídio, com todas aquelas efeitos que eu mostrei para vocês. Então,
Você tem aumento da captação de ácidos graxos, aumento da esterificação, estimula a síntese de novo, e também na diferenciação de adipócitos. Tá? Então você aumenta tanto lipogênese quanto adipogênese. Você aumenta a quantidade de adipócitos e aumenta a síntese de lipídios. Tá? E você tem várias patologias envolvidas com a disfunção de PPR-gama. Tá? Então, dislipidemia, resistência à insulina, esteatose hepática, e a gente usa então PPR-gama como são alvos para a gente tratar diabetes do tipo 2, usando as glitazonas. Só que as glitazonas têm um efeito colateral que é você aumentar o peso do paciente. Então o paciente engorda ainda mais. Então você pega um paciente obeso com diabetes e você trata com glitazona, a tendência é ele engordar ainda mais. Tá? Porque isso tem um efeito colateral de estimular a síntese de lipídio. O que as pessoas estão atrás agora são chamados moduladores seletivos de PPR-gama, que é uma forma de você tentar usar os benefícios anti-inflamatórios do PPR-gama e do aumento de sensibilidade à insulina sem causar aumento de peso. Então trouxe dois exemplos para vocês aqui. Primeiro é essa leucina modificada, a estrutura dela está aqui. Tá? E eles viram o seguinte, essa leucina modificada ela é menos eficiente na indução de diferenciação de adipócitos. Então se você compara a leucina modificada com a rosiglitazona, mesmo você dando 100 vezes mais leucina modificada na cultura de célula, você não consegue ter o mesmo nível de diferenciação de adipócitos. Então esse aqui é um marcador de diferenciação de adipócitos. Então conforme vai passando o tempo, você estimula com a leucina modificada ou rosiglitazona. A rosiglitazona é muito mais eficiente, aparece muito mais adipócitos diferenciados aqui na cultura, e dá para ver isso na microscopia. Então quanto mais vermelhinho aqui, mais gordura estocada, mais adipócito você tem. Mas ainda assim, a leucina modificada é capaz de induzir um aumento da tolerância à glicose. Então você pega um camundongo diabético e trata com essa leucina modificada, você consegue corrigir a intolerância à glicose. O camundongo fica mais tolerante à glicose quando tratado com essa leucina modificada. Então seria uma forma de você conseguir aumentar a tolerância à glicose sem causar tanto aumento de novos adipócitos presentes no tecido adiposo do paciente. E um outro que a gente tem também é esse alofenato, ele está aqui. Ele bloqueia a diferenciação de adipócito, então melhor do que a leucina modificada que eu mostrei antes, que reduz a diferenciação, esse alofenato bloqueia a diferenciação de adipócito. Então, quando você dá rosiglitazona para o adipócito, você tem um aumento da quantidade de cúmulo de lipídio, diferenciação de adipócitos, mas se você dá rosiglitazona junto com o alofenato, você tem uma redução, um bloqueio dessa diferenciação. Então ela bloqueia o efeito da rosiglitazona em indiferenciar adipócitos. Mas ainda assim aumenta a tolerância à glicose. Então se você dá alofenato ou rosiglitazona, as duas têm o mesmo efeito na aumentar a tolerância à glicose, tá? E você tem uma redução da lipidemia, da insulinemia pós-prandial. Então quando o camundongo está diabético, quando você dá um alimento para o camundongo, você tem um pico de insulinemia, tanto com rosiglitazona quanto com alofenato, essa insulinemia não aumenta tanto, tá? Então você deixa ele mais sensível, mais tolerante à glicose, mais sensível à insulina, tá? E você não tem um aumento do peso corporal, que é o efeito colateral da rosiglitazona. Então quando você dá a rosiglitazona para o camundongo para corrigir o diabetes, o camundongo vai engordando, tá? Que é essa linha aqui. E o camundongo tratado com alofenato, ele não ganha peso comparado com o controle. Tá? Então você não aumentaria o peso corporal, mas corrigiria os efeitos do diabetes. Melhoraria a tolerância à glicose e diminuiria a insulinemia. Tá? Então isso que várias pessoas estão atrás no momento. Um agonista que seja seletivo, então reduziria os efeitos colaterais, mas continuaria mantendo o mesmo efeito sobre o diabetes. Beleza? Então esse é o PPAR, pessoal. E na semana que vem a gente volta. Um abraço para vocês e até logo.